Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então tornou-se corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Bom dia! Hoje são 12/1/2021 e a palavra está lá em João 21, versículo 20. Bem, esse pequeno diálogo entre Jesus e Pedro aconteceu depois que Jesus já havia morrido e ressuscitado. Se você quiser entender todo o capítulo, comece a ler lá no início do capítulo 21, que vale a pena. É um lindo diálogo. Bem, Jesus se encontra com os discípulos, né, que já haviam desistido da caminhada e cada um voltado para sua casa, enfim. E nessa palavra também se encontra aquela palavra onde Jesus pergunta a Pedro se Pedro o ama por 3 vezes. Mas o que eu quero relatar aqui com vocês é o fato de que depois que tudo isso aconteceu, depois de Pedro contemplar a Jesus ressuscitado, se percebe que ele ainda está preocupado com quem havia o traído? O que é mais importante, quem traiu Jesus ou a ressurreição de Jesus? Olha como que às vezes, nota que às vezes nós damos muito mais importância àquilo que aconteceu, vamos dizer assim, de ruim, do que aquilo que acontece de bom na nossa vida. Às vezes os nossos olhos, às vezes não, 100% das vezes os nossos olhos eles estão mais voltados para o que o outro falou de ruim do que pelo que o outro falou de bom. Pelo que o outro fez de ruim do que pelo que o outro fez de bom. Você percebe que se 100 pessoas falar com você algo de bom, muito provavelmente você não guarda no seu coração. Mas se uma pessoa falar algo para você que desagrada você, você guarda aquilo por anos. Você remoe aquilo por anos? Pois é exatamente isso que estava acontecendo com Pedro. Mas o que me chama a atenção é lá no versículo 21, quando diz assim, ó, vendo, pois Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Pedro, quando ele olhou para trás, sabe quando você está caminhando de dupla com alguém? E aí vem alguém atrás de você? E aí você dá aquela olhadinha assim? Pois é, eu imagino que tenha sido isso. Pedro deu aquela olhada e viu que quem já vinha atrás? O discípulo amado de Jesus. Olha, só que engraçado que o discípulo amado não estava caminhando do lado de Jesus, ele estava atrás. Pedro estava do lado, mas ele se preocupou com quem estava atrás. Quantas vezes nós deixamos de cumprir o nosso propósito porque nós olhamos quem está atrás? Se a gente olhasse pelo menos quem está à frente, né? Mas olhamos quem está atrás. Olha, Pedro pega e pergunta, e quanto a este? Ao invés de Pedro se preocupar, né, com a missão que Deus estava entregando para ele, Deus já tinha entregado a missão para Pedro, porque no versículo lá atrás, Jesus já havia chamado Pedro, já havia tido aquele diálogo com Pedro, sabe? Já tinha entregado uma missão maravilhosa para Pedro, mas Pedro estava preocupado com quem? Com João. Pedro estava preocupado com quem vinha atrás. E você tem se preocupado com o quê? Você também tem olhado para trás? Você também tem olhado para trás para ver o que o outro está fazendo? Se o outro está sendo mais importante do que você? O que o outro fez? Você também tem olhado para trás como Pedro?
Mas olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? O que você tem com isso, Pedro? E se eu quiser que ele viva até que eu venha de novo? O que é que você tem com isso? Se preocupe com a sua missão. Se preocupe com aquilo que eu estou contando com você. Se preocupe com a sua vida, Pedro. E Jesus hoje diz: Wanda, se preocupe com a sua vida. Ei, Maria, se preocupa com a sua vida. João, se preocupe com a sua vida. José, se preocupe com a sua vida. Paulo, se preocupe com a sua vida. Ana, se preocupe com a sua vida. E tantas e tantas e tantas. Coloca o seu nome aí agora. Coloca o seu nome aí, diga em voz alta. Diga em voz alta: Wanda, se preocupe com a sua vida. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: se preocupe com a sua vida. Pare de se preocupar com o outro. Pare de se preocupar com quem vem atrás. E pare de se preocupar com tudo. Não é só com o que vem atrás, não. Com o que está à frente, com o que já foi, com o que faz. Se preocupe com você. Você tem uma missão que é só sua. Você é único. Pare de se importar com o outro. Pare. É essa a mensagem que Jesus hoje quer deixar para minha vida. Não sei se ele está falando com você, mas comigo tá. Comigo tá. Então, pare de se preocupar. Pare de olhar para trás para ver quem é que está vindo. Pare de se preocupar com quem está sendo mais importante, com quem está sendo mais honrado do que você. A impressão que eu tenho quando eu leio esse versículo é que a preocupação de Pedro é se Jesus ia honrar mais a João. Até porque João tinha a fama de ser o discípulo amado de Jesus. A preocupação de Pedro aqui não era simplesmente com que João vinha atrás, mas a preocupação de Pedro é: será que a missão de João vai ser maior do que a minha? Será que Jesus vai dar uma missão melhor para João do que para mim, porque ele ama mais ele? Sabe a impressão de que Deus sempre ama o outro mais um pouquinho do que a nós? Porque nós, ao invés de olharmos para a nossa missão e cumprirmos ela com excelência, nós perdemos tempo olhando para trás e vendo o que Ele está fazendo na vida do outro. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele abra os nossos olhos e que nós venhamos parar de olhar para trás e venhamos fixar os nossos olhos somente naquele que caminha conosco, que é Jesus. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Ah, Senhor, o nosso desejo de estar contigo, o nosso desejo de ir para a nossa morada eterna, não tira de nós a gratidão de estarmos aqui ainda cumprindo aquilo que o Senhor nos deu para cumprir. Quantas vezes, Senhor, nós temos olhado para trás? Quantas vezes nós temos desejado caminhar a caminhada do outro? E isso nos impede de sermos gratos pelas nossas caminhadas, por aquilo que o Senhor nos entregou. Às vezes, Pai, nós olhamos para aquilo que o Senhor nos entregou, nós olhamos para a nossa caminhada e, meu Deus, nós sentimos inveja da caminhada do outro. Nós achamos que a nossa caminhada é tão pequena, tão insignificante. Nós achamos que a nossa caminhada é tão menor do que a do outro. Quantas vezes, Senhor, nós olhamos para o nosso irmão e nós desejamos ter a vida dele. Mas isso é pecado, porque isso é inveja. Isso, Senhor, é pecado porque desagrada o Senhor, porque desonra aquilo que o Senhor quer de nós. Não importa se nós pensamos que a nossa missão é pequena ou grande, mas se foi o Senhor que nos deu, então ela é valiosa, então ela é importante, então ela deve ser desenvolvida, ela deve ser feita com excelência. E a maioria de nós, meu Pai, temos deixado de cumprir a nossa missão, porque estamos com nossos olhos fixados, meu Pai, fixado em quem vem atrás de nós, em quem tem uma missão maior do que a nossa, mais ampla. Ah, Senhor, a vaidade tem nos impedido de cumprir a nossa missão.
mas que nessa manhã, meu Pai, venhamos jogar para fora todo esse sentimento que tem nos impedido de fazer aquilo que o Senhor nos deu para fazer, porque todos nós temos uma missão, todos nós, meu Pai, que nós não venhamos desejar a missão do outro, mas que venhamos ser gratos pela nossa missão. Ah, Jesus, eu te peço perdão por mim e por cada irmão que ora comigo, por cada pessoa que ora comigo, meu Pai. Senhor, nós queremos cumprir a nossa missão, nos ajuda, Senhor. Nos pegue pela mão, abra os nossos olhos, que nós venhamos dar nomes aos nossos pecados. Meu Deus, o pecado da inveja, o pecado do ciúme, o pecado, meu Pai, da idolatria, o pecado, meu Deus, de olhar para o outro, meu Deus, e desejar a caminhada dele. O pecado, meu Deus, de sermos ingratos, meu Pai, de olharmos para nós como insignificantes, sabendo que o Senhor morreu por nós. E o Senhor jamais morreria, meu Deus, por alguém insignificante. Se o Senhor morreu por nós é porque nós temos, sim, meu Pai, nós temos valor diante do Senhor. Que venhamos nos apegar a isso, crer nisso, viver para isso, meu Pai, e honrar ao Senhor por isso. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que vai trabalhar agora, que está no caminho, que está dirigindo, meu Deus, que está, meu Pai, se arrumando, se aprontando para o trabalho. Abençoa, Pai, abençoa os passos dessa pessoa, blinda ela com a tua presença, guarda a casa, a família, meu Deus, guarda a mente e o coração. E que essa palavra, meu Deus, ela venha ficar, meu Deus, nas tábuas do nosso coração, como uma palavra de reflexão durante todo o dia. E que venhamos descobrir, meu Pai, o nosso propósito e honrar ao Senhor com o cumprimento dele. Pai, eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem, abençoe outras pessoas, se assim o seu coração desejar. Reflita sobre essa palavra e olha, não olha para trás, não olha para João, não olha para Maria, não olha para ninguém que vem atrás de você. Olha para quem está caminhando do seu lado, que é o Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã.